Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala de volta é o professor Wesley Santos para mais uma aula nossa de literatura. Na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura e de cordel que a gente já viu na nossa primeira aula da semana passada. Então eu preparei mais slides para vocês, com mais um pouco sobre a literatura de cordel e no final a gente vai passar aquela atividade de sempre, de toda semana, valendo nota aí. Então pessoal, por favor, participem fazendo as atividades, tá ok? Que vai valer nota. Avisar também a vocês que na terceira semana do mês a gente vai ter a nossa aula online, nossa aula de revisão. Então vão segurando as dúvidas aí, já que vocês não podem lançar essas dúvidas aqui por essas aulas virtuais. A gente pode guardar essas dúvidas para a nossa terceira semana, quando teremos a nossa aula de revisão ao vivo. Então vamos então para a aula de hoje, bora para o slide, dando sequência a esse conteúdo. Antes da gente ver mais coisas sobre a literatura de cordel, a gente vai fazer a correção da nossa atividade da semana passada, atividade que eu deixei lá na plataforma, que valia 2 pontos e que eu espero que vocês tenham feito. Eu ainda vou conferir lá quem fez e quem não fez, para marcar aí a pontuação. Então é um exercício de 4 questões apenas, 4 questões super fáceis que, assistindo o vídeo da aula passada, vocês com certeza conseguiriam responder. Então agora a gente vai corrigir rapidinho para passar para a continuação do conteúdo. Vamos então para a questão de número 1. Questão de número 1, defina a literatura de cordel. Então eu queria um conceitozinho breve, bem semelhante ao conceito que eu fiz lá no vídeo, que eu falei lá no vídeo. Acho que era o segundo slide até. Tinha um conceito bem rápido sobre literatura de cordel, era só assistir o vídeo e escrever aí na atividade. Então o conceito que eu queria era tipo de poema popular, ou seja, um poema não tão aclamado pela crítica como eu falei antigamente, mas que ele era muito bom de público, era muito popular, as pessoas se autodivulgavam boca a boca mesmo, essa questão da literatura de cordel. Era uma literatura mais para todo mundo mesmo, mais povão. E originalmente oral, como a gente já tinha explicado na aula passada, ela começou não escrita, mas sim de forma oral, assim, de forma cantada, para depois virar aí os folhetos que são pregadinhos em barbantes, em cordas, que deu origem ao nome de cordel. Então, antigamente, os cordéis eram mais poemas cantados mesmo, passados de geração para geração, através de narrativas cantadas oralmente. Depois impresso em folhetos rústicos ou outra qualidade de papel, né? Mais à frente a gente viu que o cordel evoluiu do oral para o escrito. E exposto para venda pendurados em cordas ou cordéis. Isso é totalmente importante da gente dizer sobre a literatura de cordel, porque essa era a característica que dá nome aí a esse gênero literário, que é o fato deles serem pendurados em cordas durante a venda. Segunda questão, normalmente qual o número de versos em cada estrofe de um cordel? Isso também era fácil, tinha lá no slide, era só voltar a aula que respondia tranquilo. Os cordéis podem ser de 6, 8 ou 10 versos por estrofe. Lembrando que a estrofe é aquele agrupamento de versos. Então cada estrofe de um cordel ele deve ter entre 6, 8 ou 10 versos por estrofe. A gente vai ver mais à frente nessa aula de hoje. Antigamente era bem comum usar estrofes de 4 versos apenas, mas a gente vai ver que isso foi deixado para trás, mas isso é conteúdo para mais para frente aqui na nossa aula de hoje. Vamos seguir com a correção. Terceira questão, qual é a temática explorada em cordéis? Quais são o cordel tem um tema fixo? Por exemplo, vocês viram no mês passado o gênero das histórias em quadrinhos. Geralmente é uma crítica, geralmente é uma situação cômica. Por exemplo, se a gente for analisar uma crônica, já vai ser situações do cotidiano. Mas no cordel não, a gente viu que o tema do cordel ele é muito diversificado. Então ele pode ser fatos do cotidiano, pode ser episódios históricos, pode ser lenda, pode ser temática religiosa e entre muitos outros. Então não tem uma temática fixa, não há uma regra para a temática dos cordéis. É uma temática mais livre que vai ficar aí a critério do autor, do cordelista. Então o cordel não tem um tema fixo. Ele pode ser, como aí está escrito na resolução da questão,
fatos cotidianos, episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos e muitos outros. Quarta questão. O cordel é típico de uma região do país. Que região é essa? Isso está fácil, né, gente? Eu acho que bem antes de vocês estudarem sobre a literatura de cordel, a gente já deduz, a gente já entende que a literatura de cordel é mais associada ao Nordeste. Então, o berço da literatura de cordel aqui no Brasil é aqui no Nordeste. Então, surgiu aqui no Nordeste, em alguns estados do Nordeste, para depois se espalhar aí para outras regiões. Então, ela é originária do Nordeste, a nossa região. Vamos agora para o próximo slide, que a gente vai estudar um pouco sobre a organização poética dos cordéis. Então, o que seria a organização poética? Diz respeito justamente ao que a gente já tinha estudado por alto sobre o número de versos por estrofe, sobre o número de estrofe. A gente vai estudar mais um pouco e ver os dois extremos dessa organização. A gente vai ver que pode surgir, são mais raros os cordéis de 4 versos por estrofe, que já não são tão usadas, e vamos ver o que é mais usado, de 6, de 8 ou de 10. Vai ver na aula de hoje. Então, a estrofe de 4 versos ela é chamada de quadra. Então, a quadra ela é a estrofe de 4 versos e a quadra iniciou o cordel. Então, antigamente, lá no início do cordel, quando estava ainda essa transposição do oral para o escrito, os cordéis eram muito comuns que eles fossem escritos em quadras, em estrofes de 4 versos. Então a quadra iniciou o cordel, mas hoje não é mais utilizada pelos cordelistas. A gente viu que o número de versos por estrofe no cordel são de 6, 8 ou 10 versos. Então não estava citando 4. Então é bom ficar claro que as quadras, as estrofes de 4 versos eram utilizadas antigamente, no início aí do cordel. Hoje em dia não é mais utilizado, são estrofes de 6, 8 ou 10. Porém, as estrofes de verso ainda são muito utilizadas em outros estilos de poesia sertaneja. Então a gente tem aí um exemplo de quadra. De terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam com lar. Então a gente tem a marcação aí também, ó, estrofes de 4 versos, tem a marcação onde tem esse 2. Deixa eu ver se dá para eu colocar aqui, não dá. Onde tem esse 2 aqui, ó. E onde tem esse 4 é o número do verso. Verso número 2, verso número 4. Eles estão entre parênteses assim, indicando que são os versos que rimam aí dentro da estrofe. Vamos então passar para o tipo mais popular. Então, qual é o mais comum, a forma mais conhecida do cordel hoje em dia? É a cestilha. Cestilha vem de 6. Então, a mais comum, a mais popular hoje em dia é a cestilha, é o cordel de 6 versos por estrofe. Então, estrofe é uma instância de 6 versos. Estilo mais usado nas cantorias, onde os cantores fazem alusão a qualquer tema ou evento e usando o ritmo de baião. Vocês já devem ter visto alguns cordelistas declamando os cordéis com o ritmozinho de baião ali acompanhando, rimando sempre, dando aquela musicalidade. Então a gente tem um exemplo aqui de cordel, de trecho de um cordel, em que vamos usar aí uma estrofe de 6 versos, que é a mais comum nesse gênero. Então, ó, diz assim: quem inventou esse S com que se escreve saudade foi o mesmo que inventou o F de falsidade e o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Então, uma estrofe bem profunda aí de cordel e que traz 6 versos, que é a forma mais comum. Então, lá na prova, se perguntar qual é a forma mais comum de se organizar os cordéis, mais utilizada são as de estrofes de 6 versos, a cestilha. Entendido? Por fim, eu falei na aula passada que a gente ia falar um pouco sobre a xilogravura. Então, a xilogravura é a técnica da gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução de imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. Então, é aquela técnica que se usa madeira, papel, para imprimir imagens que vão parecer carimbo, como a gente vai ver na sequência. É um processo muito parecido com o carimbo. É uma técnica que se entalha a madeira com a ajuda de instrumento cortante. A figura ou forma que se pretende imprimir, vai fazendo com a faquinha um objeto cortante na madeira. Em seguida, usa-se o rolo de borracha embebedecida em tinta
tocando só as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão de alto relevo em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando a figura. Então vai marcando na madeira, depois coloca lá o rolo cheio de tinta, vai passando só na extremidade da alta e depois coloca o papel para imprimir a imagem. Ok? Já deve ter visto aí várias imagens de xilogravura. Nessa aula acho que eu não trouxe, mas eu posso trazer na próxima aula, na nossa terceira, alguma imagem de xilogravura, ok? E a nossa atividade está na nossa plataforma, mas que a nossa aula tem sido bem reduzida hoje, já estamos passando aí dos 11 minutos aqui, de acordo com a minha câmera. Então, pessoal, vamos fazendo as atividades. Essa também vai valer 2 pontos, nosso mês é corrido. A gente só tem a próxima aula, que é de revisão, que vai ser online. Então, espero todos vocês lá, por favor, participem da próxima aula, que vai ser ao vivo, que é a nossa aula de revisão, antes da prova. Já está aí em cima. Então, até a próxima. Estudem, façam atividade. Tchau.